Tem uma oração muito bonita, uma oração muito simples, pequenina, mas que traz uma sabedoria. A oração é assim: Senhor, eu não sou quem ainda devo ser, mas eu te louvo porque hoje não sou mais quem fui ontem. Uma oração pequena, mas que mostra para Deus o quê? Eu estou melhorando. Pode ser um pouquinho, pode ser um silêncio que eu fiz na minha casa para não começar uma discussão. Pode ser uma palavra ríspida que eu ia falar com alguém da minha família que eu não falei. Pode ser uma atitude no trânsito, uma buzinada que eu resolvi não buzinar. Essas ações pequeninas, elas vão nos melhorando. Lembro-me, há tempos atrás, quando eu procurei uma nutricionista, a gente comer melhor, perder um pouquinho de peso, ela falava: olha, se você perder todo dia a espessura de uma folha, pega uma folha, se você perder todo dia uma espessura daquela, imagina quando você completar um ano. Ela falou: pega um calhamaço de 365 folhas para você ver a espessura que tem. É uma folha por dia, é um quinho. A hora que você vê, você está se transformando. Repita comigo: o bom é inimigo do ótimo. O bom é inimigo do ótimo. Guarde esta frase. O que significa isso? Eu queria fazer tudo. Como eu não consigo fazer tudo, eu decidi não fazer. A briga aí. Se você não consegue ser ótimo, tente ser a cada dia um pouco melhor. Seja bom. É sendo bom que a coisa vai se transformando em ótimo. Tinha numa missa, não sou eu o padre, né? Mas um padre fazendo uma pregação sobre o perdão. E na pregação o padre falava assim: precisamos perdoar os nossos inimigos. Precisamos perdoar quem nos fez mal. Aí o padre querendo envolver as pessoas, né? Levante a mão quem está disposto a perdoar os seus inimigos. O padre, glória a Deus. Mas havia uma senhorinha na frente de 98 anos, braço cruzado estava, braço cruzado ficou. Aí o padre foi incomodado e falou com ela: a senhora não está disposta a perdoar os inimigos? E ela com aquele sorrisinho disse assim: padre, eu não tenho inimigo. O padre: que lindo! Quantos anos a senhora tem? 98. Uma mulher sábia, 98 anos e não tem nenhum inimigo. Glória a Deus. Será que a senhora poderia compartilhar conosco qual é o segredo? Ela falou assim: posso sim. Aí a mulher só pega o microfone e diz: eu não tenho inimigo, padre, porque quando eu rezo, acontece. Eu rezei pelos meus inimigos e morreram todos, aqueles mal acabados. Ô povo chato, Deus fez uma limpeza. O padre: minha filha, me devolve o microfone. Na verdade, meus irmãos, o que a história nos traz? Está na igreja, com 98 anos, não tem inimigo, mas ainda não aprendeu a maior lição. A lição do amor. Um amor que perdoa, um amor que acolhe, um amor que recomeça, um amor que abraça, um amor que lava os pés. Jesus nos ensinou isso. Então é isso que nós precisamos refletir. Qual o grau do meu amor? Rezamos, como ela também rezava, mas qual o teor das nossas orações? Quando nós rezamos para quem não gostamos, qual é a nossa oração? Tem um texto bíblico que certamente deve nos incomodar ou nos fazer pensar. Quando Jesus está indo para Jerusalém, tem 2 discípulos caminhando com ele, e Jesus estava cansado, com sede, e ele pede que um dos discípulos vá até na Samaria tentar conseguir uma comida, uma água, talvez uma hospedagem para ele. E os samaritanos não se dão bem com os judeus, um não gosta do outro, né? Hora que os samaritanos ficam sabendo que aquele que ali está pedindo comida, água e cama eram judeus, eles falaram que não tinham nada, que era para eles passarem reto. O apóstolo fica tinindo de raiva, e ele volta até Jesus, que ele queria voltar como? Com uma água fresquinha, um pãozinho cozido, e falou: tem uma cama para o senhor já fofada. Não, voltou sem nada, e ele volta com raiva. Ele chega perto de Jesus e diz: essa cidade não quer nos receber. Se o Senhor quiser, nós vamos orar para que Deus mande fogo do céu e destrua essa cidade. Olha o coração do apóstolo. Eu fico pensando assim, meu filho, se um apóstolo de Cristo teve esse ataque de raiva, e nós, hein? Aí Jesus olha para o discípulo e responde o quê? Quem sabe Bíblia aí? Quando ele fala isso para Jesus, o que Jesus fala para ele? Ele fala uma expressão enigmática. Ele diz assim: não sei de que espírito sois.
E ele continua a caminhada. Quer dizer, isso que você falou não é do Espírito Santo. Como que um discípulo de Cristo, porque não ganhou um pão, uma água, uma cama, quer que chova fogo do céu para destruir uma cidade inteira? Mas o que você acha que você é? Desça daí, meu filho. Não sei de que espírito sois, que se você tivesse o Espírito Santo, você veria essa situação diferente. Você está rezando para acontecer coisas ruins para os outros? Cuidado para não cair uma bola de fogo na sua cabeça. E Jesus não se importa com aquele acontecimento. Ele continua o seu caminho. Então veja, meus irmãos, amar as pessoas que nos amam, a nossa mãe, o namorado, os amigos de verdade, pessoas simpáticas, isso passa despercebido. O problema é amar quem não gosta de nós. É amar quem nos faz mal. É amar quem quer puxar o nosso tapete. É por isso que no evangelho de hoje nós temos algumas nuances, o que nós podemos aprender com Jesus. O evangelho começa dizendo assim: depois que Judas saiu do cenáculo, duas palavras importantes aqui: Judas e cenáculo. Judas é o traidor, e cenáculo será o lugar onde eles receberão o Espírito Santo. E quando Judas sai, o discurso não é esse. Está vendo só, meus irmãos? Eu escolhi todos vocês. Olha o que deu nesse Judas aí. Esse eu errei, né? Você não vê o discurso de Cristo assim. Quando Judas sai, o discurso de Cristo é sobre a glorificação. Ele começa a rezar: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Qual é a lição para a nossa vida? Permanecer no cenáculo e deixar que saia o que precisa sair. Talvez a sua vida não melhora, porque o que precisa sair está permanecendo. Jesus só faz um discurso de glória quando Judas sai. Ele não fala isso quando Judas está. É preciso rezar, meus caros, pedindo a Deus essa iluminação interior. O que está na minha vida que já deveria ter saído? É um vício? É um lugar? Pode ser até uma pessoa. O que está na minha vida que não é do agrado de Deus? Judas precisou sair para que o Filho do Homem fosse glorificado. Eu não sei se você prestou atenção na leitura. Neste versículo, a palavra glorificação repete-se 5 vezes. O Filho do Homem foi glorificado, e Deus foi glorificado nele. Quando Deus me glorificar, Ele glorificará. Ele vai, por que repetindo a glória? E por que 5 vezes? Porque a maior glória de Deus está na obediência e no amor do Filho, que se revela ressuscitado pelas 5 chagas. As 5 chagas sagradas: as 2 das mãos, as 2 dos pés e a chaga do lado. Tanto é que depois da ressurreição, toda vez que Jesus chega, Ele vai dizer: a paz esteja convosco. Ele mostra as mãos e o lado. São sinais do seu amor. Esta é a primeira lição do evangelho de hoje. A glória de Deus não brilha só na vitória. Guarde isso. Na nossa vida, a glória de Deus, ela não brilha só na saúde, só no sucesso, só nas conquistas. A glória de Deus passa também pelos nossos sofrimentos. Podia citar aqui vários. Permita-me citar Santa Teresinha de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus. Muito jovem, muito doente, acamada por um tempo longo, na fraqueza de Teresinha, na tristeza de Teresinha, na enfermidade de Teresinha. O que é que gritou ali para o mundo? A glória de Deus. A glória de Deus na vida dos santos nem sempre passa pelo modo que as pessoas estão glorificando a Deus. Espero que esta onda, certamente com o Papa Leão não irá passar, uma onda que está por aí, não adentre nas paredes da nossa fé católica. Vou falar de longe para não ter que fazer retratação. Muitas igrejas protestantes nos Estados Unidos, você não sabe se é um culto ou um show da Broadway. Telões, fumaça, banda, e o povo entra naquela loucura. O Papa já acenou que Deus é um Deus de mistério, não é um Deus de barulho, e transforma as igrejas assim para quê? Para atrair. Vamos atrair. Não sei se é verdade, por isso não vou dizer o nome,
mas já li coisas que no Brasil existe até igreja com área VIP. E durante o culto serve ali uma coisa melhorzinha, quem tem mais fica na área VIP, etc. E o povo acha isso tudo muito normal. E dá um grito, e cambalhota, e chora. E o povo adora essas manifestações aí. Só que o Papa já acenou, quando ele recebeu a igreja oriental, que nós do ocidente, que somos nós, precisamos aprender com o oriente o silêncio, a contemplação, o mistério. E ele já disse, a missa, que é aquilo de mais sagrado que o mundo conhece, precisa manter sempre uma visão de mistério, uma visão de mergulhar em Deus, que não grita, que cochicha no nosso coração, que fala ao nosso coração. A glória de Deus, meus irmãos, não brilha só no Tabor, ela também brilha nas sombras do Getsemane. E quantos discursos convencem pessoas, prometendo para elas que com Cristo é só alegria, é só saúde, é só vitória, é só dinheiro, é só prosperidade. Até que não acontece isso, e a pessoa se perde na fé. Eu já atendi várias pessoas que me relataram: padre, eu era católico, por causa de uma fala dessas, eu fui para a igreja protestante, e eu vi que não era aquilo. Hoje eu não pratico religião nenhuma. Quer dizer, uma pessoa que se perdeu. Ela estava procurando algo e ela se perdeu no caminho. Qual é o perigo, meus irmãos, de nós nos perdermos? Quando você esperar Cristo apenas da glória do Tabor, quando Ele se mostra poderoso e transfigurado. Mas nós precisamos aprender que a glória de Cristo pode ser vista também no Getsemane. Um homem fraco, suando sangue, com medo e angustiado. Um Deus que precisa do homem. Jesus vai dizer para aqueles três: vigiai comigo, orai comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Olha que palavra, a glória de Deus está aí. Quando Jesus diz, depois que Judas sai, o Filho do Homem foi glorificado e Deus será glorificado nele. É uma glória de Tabor? Não, é uma glória de Getsemane. E nós precisamos aprender que na nossa vida, quando vem a doença, quando vem alguma provação, quando vem alguma tristeza, precisamos aprender a glorificar a Deus também aí. Não é simples, não é fácil, mas é necessário na nossa vida e na nossa caminhada de santificação. A glória de Deus resplandece nas noites de dor, no silêncio da entrega e na fidelidade diante de uma traição. Será, meus irmãos, que nós conseguiríamos olhar para alguém que a gente confia muito, mas que nos traiu, e com um sorriso, sem mágoa, rancor ou raiva, chamá-lo de amigo? Eu acho que nós estamos um pouco longe disso ainda. Não sei vocês, não sei se eu conseguiria. E Jesus o faz. Quando Judas chega com os guardas, com paus, com tochas, Jesus olha para Judas e o amor de Jesus não mudou por Judas. Judas o beija, ele vai dizer: amigo, traz o Filho do Homem com um beijo. Ou seja, Judas não foi amigo de Jesus, mas Jesus continuava amigo de Judas. Jesus não foi glorificado apenas quando ressuscitou, ele foi glorificado também do alto da cruz. É por isso que nós conservamos na nossa igreja sempre um crucificado.